Olá pessoal, hoje estamos no canal Eulipe e bora assistir a parte 1 do Smile Tapes, bora. Bom, Patorico, sem sacanagem, é esse o nome do canal. Patorico. Esse foi o canal que criou as Smile Tapes, pelo menos foi ele que postou elas primeiro do que todos os outros. O canal foi lançado em 14 de 9 de 2021. E o que me chamou a atenção é que na descrição do canal tá escrito compartilhando as descobertas do falecido Patrick F. Quem é esse Patrick? Provavelmente nunca vou saber, mas enfim. O primeiro vídeo desse assunto se chama Smile Tapes, anúncio e investigação. Olhando ele me lembrou aquela vibe de vídeo que dá nos filmes, sabe? Quando eles precisam alertar algo com urgência pra população. Nesse vídeo uma voz bizarra e robótica começa a explicar o que tá acontecendo. Voz bizarra robótica, nunca vi. This message is broadcasted to raise awareness. Retiro que eu disse, já vi sim. Minha gente, olha o naipe da voz. Of a new drug in circulation. Rapaz, como é que é bizarro, parece, sei lá, um fantasma falando. Smile drug. Smile Dog. Que o Tatuza? Parece que eu escutei um sim. Bom, eu coloquei a atuação. A Toga Feliz. O vídeo tá em inglês, e pelo fato de nenhum canal brasileiro ter falado disso ainda, eu mesmo traduzi, e a voz da gravação tá bem ruim, então eu já peço desculpa por qualquer possível erro de tradução. No vídeo alerta que existe uma droga suspeita circulando pelas ruas. É a droga do sorriso. É realmente esse o nome. The Smile Drug. Ela soa melhor em inglês, mas enfim. A voz manda tu ficar longe de qualquer pessoa que tu acha que tá sob os efeitos dessa droga, porque essas pessoas são altamente perigosas. O vídeo conta que nos últimos meses, mais de 500 mortes aconteceram por conta do uso dessa nova substância. O narrador também conta que essa substância é tão nova nas ruas que ele sequer sabe os componentes dela, e por isso ela tá sob investigação. Porém, ele alerta as pessoas dos 4 sintomas visíveis de quem usa ela, que são mania, uma risada incontrolável, violência e um sorriso medonho no rosto, que o usuário não consegue tirar da cara. No vídeo também é comentado onde é mais provável de encontrar as pessoas que estão sob o efeito dessa substância, que seria pra gente não passar lá por perto, que seriam em becos escuros e em lugares escuros em geral. É lá onde eles se escondem. Aqui, quando quer apagar só uma luz, já fica muito escuro. Agora imagina tu tendo que passar por uma rua, um beco pra chegar em casa, chegando da escola, do serviço, e isso vir correndo na tua direção. Deus o livre. Eu ia me cagar nas calças. Agora o vídeo meio que entra no modo que ele dá instruções de como sobreviver a caso tu ache um deles. Se tu ouvir uma risada meio estranha, uma risada histérica, gargalhadas que vão ficando mais perto de ti à medida que elas acontecem, é recomendado que tu corra o mais rápido possível, sem parar. E que tu só pare quando estiver trancado em um lugar seguro, como a tua casa, mas que tu confirme que a tua casa está toda fechada antes de cantar vitória. E se tu notar algum deles, mas ele não tiver te notado ainda, não olhe nos olhos dele. Fica imóvel com um objeto sem vida. Se ele te ver, ele vai te caçar. E a primeira parte do vídeo termina com a voz dizendo: não interaja. Check out the best create a creature game of 2024. Design unique and peculiar creatures. Free your imagination. Shape the body. Add different parts. And adjust colors and textures to create the crazy. A segunda parte é um estudo de um jornal. Aqui provavelmente tem uma passagem de tempo nas gravações de uma para outra, até porque aqui eles já têm dados coletados e escritos sobre essa substância. Nos textos do vídeo diz que a substância é injetável nas veias e que aparentemente ela é feita de fungos, ainda não identificados cientificamente, e que o risco de injeção acidental é bem alto. Essa última frase eu não entendi muito bem. Depois disso o vídeo nos mostra 2 pacientes e a partir disso a gente já entende o que tá rolando. Eles injetaram substância nos 2 coitados aí para ver os efeitos. E seria isso uma crítica a como eles testam as coisas que a gente usa? Não é porque é irracional que não tá vivo. Nessa parte do vídeo não tem voz narrando, só tem texto. Nos é dito que esses 2 foram levados a uma sala de emergência no mesmo dia que se injetaram. Eles chegaram da emergência reclamando de uma dor de cabeça muito forte e câimbras no rosto muito repetitivas. Os médicos tentaram, mas nenhum medicamento aliviou as reclamações de nenhum dos 2. Já suspeitando o que podia ser, os 2 foram levados para um laboratório para serem analisados. Logo depois disso, o vídeo avança uma semana e nomeia o jeito que os 2 pacientes estão como estágio 1.
Dessa vez o rosto sério e normal se torna um sorriso meio desconfortável, mas ainda normal entre algumas aspas. É dito que os pacientes começam a sorrir, mas que é contra a vontade deles, eles resistem para não sorrir, mas que isso era quase impossível. Como se uma câimbra tivesse paralisado o rosto deles daquele jeito. Apesar deles estarem daquele jeito e de terem adquirido meningite, o estudo diz que eles ainda pareciam estar são. Ainda pareciam estar com a cabeça no lugar. Depois desse diagnóstico, a gente vai para semana 2, ou estágio 2. E ainda que aquele sorriso que eles estavam fosse estranho, era humano. E daquele sorriso a gente foi para esse que é ainda mais perturbador. Nesse estágio, qualquer resistência a não sorrir não existe mais. O fungo da substância já é mais forte que quase tudo no corpo do usuário. E o que antes era um sorriso se tornou uma contorção que cria um sorriso dolorido no rosto da pessoa. E o comportamento deles mudou. Eles se tornaram um pouco agressivos, querendo dominar o lugar que eles estão. Tipo predadores procurando o território deles. E é nesse estágio que as risadas começam. Meu Deus. Com essas circunstâncias medonhas, os médicos decidiram trancar os pacientes em um quarto. E nisso a gente pula 2 semanas. Semana 4, estágio 3. Nesse estágio, os fungos já destruíram permanentemente o rosto dos pacientes, deixando o rosto dos dois muito contorcidos e com músculos duros, algo que não seria reversível nem reconstruindo em uma cirurgia. Porém, mesmo com a cara desfigurada, os músculos do rosto ainda se forçam a manter um sorriso assustador. O vídeo diz que se algum dia algum dos dois se recuperarem, um transplante de rosto teria que ser feito para eles conseguirem se reintegrar na sociedade, além deles também estarem mudos agora. Isso porque as cordas vocais deles pararam de funcionar por conta de toda a luta que o corpo deles tiveram contra a tensão muscular na região da face. Junto disso, as funções motoras dos pacientes começaram a parar de funcionar uma por uma. Nesse estágio ainda funcionam, mas com muita dificuldade. Depois disso, a gente pula mais uma semana. A gente tá no estágio 4 e na 5ª semana. Nesse estágio é notável que o paciente 1 envelheceu pra caramba. E com isso é constado que aparentemente a substância acelera o envelhecimento. Porém, não é um envelhecimento comum como o de um humano, que a gente ainda assim fica parecido com quem a gente era jovem. Esse deixa a pessoa irreconhecível. Junto disso, o paciente também adquiriu um Alzheimer avançado. E antes que tu pergunte, o paciente 2 não aguentou ficar vivo até aqui. A autópsia. Na autópsia, foi encontrado muitas células de fungo no cérebro do usuário. Também foi encontrada uma substância que é muito parecida com acetilcolina. Pesquisando sobre, eu vi que ele foi o primeiro neurotransmissor descoberto na ciência e que ele tem um papel bastante importante no sistema nervoso central do nosso corpo. E assim como no cérebro, nas amígdalas tinha uma concentração grande do mesmo fungo. Depois de 30 minutos da autópsia, da boca do paciente saiu um gás do nada, que era nada mais nada menos que esporos do próprio fungo que infectou ele. Dentro da sala da autópsia tinha 2 doutores. Os 2 foram postos em quarentena. E é assim que o vídeo acaba. Não é muito difícil de notar que as Smile Tapes estão tentando contar uma história. Ou melhor, o Pato Rico tá tentando contar uma história. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal tem 12 vídeos no total. E somente 5 são sobre as Smile Tapes explicitamente. Eu digo explicitamente porque esse canal inteiro é um enigma. E eu realmente não sei dizer se os vídeos das Smile Tapes têm alguma ligação com os outros que não tem Smile Tapes no título. E os outros vídeos eu assisti eles, e eles focam muito na teoria que o Neil Armstrong, o primeiro cara que pisou na Lua, desde a sua volta na Terra tá meio diferente e estranho. E nos comentários desses vídeos sobre isso, só tem pessoas teorizando que o Neil de verdade tá lá na Lua ainda, morto ou vivo, e que quem voltou não é humano. As pessoas que acreditam nisso enfatizam isso com fotos comparando ele de antes e ele que voltou pra Terra. O canal é bem teoria da conspiração. Esses vídeos do Neil Armstrong seguem o mesmo método de montagem, música estranha e algumas fotos que de certa forma dão desconforto. No último vídeo sobre as Smile Tapes desse canal, se trata de um estudo um pouco mais aprofundado do que a gente viu no último. Nesse vídeo mostra mais pacientes, outras variantes e algumas outras coisas, incluindo isso. Esse assunto das Smile Tapes tem muito conteúdo ainda para ser feito. Fora a análise completa que a gente fez no primeiro vídeo, tem mais 4 que a gente ainda pode olhar. Se vocês querem que eu analise os outros vídeos das Smile Tapes, deixem nos comentários, vocês vão estar me ajudando bastante. Se vocês curtiram esse vídeo, se inscrevam. Aí no canal eu tenho mais vários vídeos de iceberg para vocês poderem ver. Eu tenho um grupo do Discord, o link tá aí na descrição caso queira entrar e tá no comentário fixado também. Muito obrigado pelo acesso. O meu nome é Ip e tchau. Bom, gente. Aqui, ó, já tá a portinha.
Tá, há mais ou menos 1 ou 2 semanas eu postei um vídeo sobre os Smile Tapes, que é um mistério da internet sobre uma droga, fungo, doença, que deixava o usuário ou vítima totalmente desfigurado e violento. A principal característica era esse sorriso aí show de bola. Essa aqui é a parte 2 desse vídeo, que vocês me pediram muito. Mas olha só, é crucial tu olhar a primeira parte pra te entender essa. Então se tu é novo, tu precisa ver a primeira parte pra entender essa. Bom, tudo dito, dá pra gente começar então. O vídeo começa e logo de cara já nos joga uma data, 4 de novembro de 1994. Nessa data foi detectado um sinal bem fraco, provavelmente o sinal de rádio. O sinal foi detectado a 19 milhas do sul de Chidinilu, na Califórnia. A galera que tava cuidando... Peraí, gente, tá um calor. Sou obrigado não ficar nesse calor. investigando esses sinais, começou a notar certos padrões nesses sinais. Um deles era que só dava pra ouvir os sinais durante a noite. Nessa parte o vídeo mostra o sinal que foi registrado à meia-noite e 35. O primeiro áudio parece muito uma voz feminina dizendo números seguidos de letras, mas isso é o que eu entendi. Se tu tiver entendido outra coisa, deixe nos comentários que tu nos ajuda muito. Agora vamos pro segundo sinal, que foi pego à meia-noite e 42. 9, 10, 15. Eu escutei 9 to 16. A tradução é 9, 2, 16. Peraí. 9, 2, 16. Peraí. Isso é no futuro. Que é isso? Nós estamos, estamos em 2024. Para chegar até aqui, nós precisamos de 2. Ok, isso vai ser um pouco mais difícil. Espera. Não faço a menor ideia, então botar aqui 16. Então nós vamos precisar de estudinho de anos para chegarmos até esse número. Mas se nós estamos em 2024, a Copa do Mundo, que é em 2026, deve já ter passado. Então, os que estão nesse ano já devem saber o que aconteceu na Copa de 2026. Então, a desse ano já deve saber o que aconteceu nas outras Copas. E a desse ano também deve saber não deve saber não, as próximas Copas. Mas será que a gente vai estar vivo nesse ano? Será que o final ainda vai estar vivo nesse ano? Será que em que capítulo já deve estar? Sei lá, no capítulo 100 de Poppy Time nesse ano. Eu tô cansado de dizer nesse ano.
Esses sinais o vídeo não especifica se foram captados todos no mesmo dia, mas provavelmente foram. A segunda gravação eu consegui identificar mais algumas palavras. Eu continuo achando que são sequências numéricas, talvez coordenadas. Depois disso, mais 3 sinais acontecem e eles seguem os mesmos padrões. Voz feminina e o que parece ser números. Só que uma coisa me chamou a atenção no penúltimo sinal. Esse penúltimo começa à 00:49 e bem no final dele dá pra ouvir algum ruído que se repete 2 vezes. Esse ruído não tinha tocado nenhum deles antes. E no último sinal, uma estática toma conta de tudo. O vídeo até explica que aparentemente é o fim da sessão daquela noite, mas que a estática permanece tocando até o final daquela madrugada. O vídeo chama esses sinais como a estação dos números. O vídeo diz que eles ainda estão tentando decifrar essas mensagens. Logo após isso, o vídeo dá um corte muito abrupto. Nossa, que palavra bonita, abrupto. E vai pro jornal que fez todo aquele experimento com as cobaias do primeiro vídeo. Só que nesse corte eu notei uma coloração vermelha na transição, que me chamou a atenção a ponto de analisar quadro a quadro o corte. Então eu achei isso no corte. Esse cara é o provável homem do mito. Você já sonhou com esse cara? Mas por que ele tá aqui? O jeito que isso apareceu me lembrou aquelas técnicas de marketing, que eles botam coisas rápidas em comerciais e etc, pro teu cérebro visualizar e de certa forma te induzir a fazer o que tal coisa quer que tu faça. Dá pra pensar bastante coisa em cima disso. Mas vamos continuar. O vídeo nos conta que em 13 de outubro de 1995 já tinham 1.489 mortos pelo fungo do sorriso e 5.361 hospitalizados. E isso é um número bem grande. Só que o vídeo não nos conta se isso é no mundo todo ou somente nos Estados Unidos. Nesse vídeo os pesquisadores já têm muito mais coisas sobre o fungo e eles nos passam tudo. Nos testes, os cientistas consideraram o fungo como instável. Como assim? O fungo ainda é fraco pro organismo, tanto que as pessoas morrem quase sempre na 5ª semana. Isso porque ele domina o corpo inteiro, só que ele é muito fraco. Os pesquisadores creem que ele ainda vai se mutar para ficar mais forte, e isso causa medo nos cientistas. Porque se acontecer uma ou várias mutações, é certo que as variantes vão aparecer. Agora a pesquisa nos conta sobre a transmissão do vírus. O fungo transmite naturalmente cerca de 2 bilhões de esporos. Mano, imagina, 2 bilhões de esporos por paciente. Esporos é um negócio minúsculo que a gente mal vê, e um paciente solta 2 bilhões. Os esporos saem do corpo do paciente por orifícios mais próximos. Orifícios são coisas como orelha, nariz, boca. Eles são liberados minutos depois do paciente morrer. Depois disso, outra transição safada aparece. E dá pra ver que uma das cobaias lá do primeiro vídeo aparece. Eu não sei se isso aqui foi só pra lembrar a gente, porque isso de soltar esporos pela boca acontece lá no primeiro vídeo, ou se era pra deixar o negócio mais assustador. Mas enfim, o vídeo diz que qualquer um que tiver 10 metros perto de um corpo quando ele soltar os esporos pode se contaminar. E que os esporos ficam vivos no ar por 30 horas. E que as pessoas precisam se cuidar, porque tem gente que literalmente infecta as outras de propósito, fazendo ser mais difícil conter o grande número de contaminados. Esse povo chinelão está sendo chamado de Spore Puffers. A polícia está sendo enviada para fazer patrulhas em locais que esses Spore Puffers mais fazem vítimas. Pois é, mano. Tem babaca pra tudo. Agora o vídeo explica o surgimento de tudo. De cara ele já fala que a fonte exata do fungo ainda é desconhecida. Mas ele diz que a primeira aparição dele foi com uma nova droga que era vendida no mercado negro. E que ela só foi de fato aparecer na mídia depois do homicídio que aconteceu no Ano Novo. Agora a gente se aprofunda um pouco sobre esse homicídio. O homicídio Gomes. Esse cara lindo aí aparentemente é o Gomes. Eu não sei porque exatamente eu achei que ia ficar legal se eu gravasse que nem o Brad. A polícia fez uma busca no apartamento dele e lá eles acharam um jornal de janeiro de 1993 a dezembro de 1994, poucas horas antes do homicídio. Algumas evidências dão a entender que o Gomes foi infectado em 4 de dezembro daquele ano. E adivinha, ele foi uma vítima dos Spore Puffers. O Gomes parecia estar em delírio no Ano Novo. E logo depois disso, ele começou uma violenta matança. O Gomes morreu quando estava no estágio 2 do fungo. É bem comum que as pessoas não passem dele. O vídeo mesmo diz isso. E depois disso, isso acontece. Descubra a revolução em embalagens com a Cetro, líder em máquinas para selar. Que tosso era aquele vermelho? Não sei. Embalar. Um dia a gente decidiu juntar no mesmo lugar todo mundo que ama The Last of Us. Uma foto do Gomes morto aparece, obviamente eu não vou mostrar ela aqui, seguida de algumas palavras. Dentre elas tem a frase: Sean fez a coisa certa. Quem é Sean e o que ele fez? Atrás de tudo isso, a mesma cara lá do começo aparece piscando. O negócio é bem caótico. E o vídeo corta para mais um desastre: o incidente do necrotério. O vídeo diz que esse necrotério foi colocado em quarentena depois do incidente da semana passada, o que o Gomes fez. Os 2 agentes funerários que ficaram perto do corpo apresentaram bem poucos sintomas. E olha só que ideia horrorosa. As medidas de segurança que são indicadas tu fazer quando tu tá infectado com fungo não foram seguidas por eles, até porque os sintomas eram mínimos. Depois desse acontecido, o protocolo ficou mais rigoroso para poder garantir a segurança de quem tá lidando com um paciente infectado com fungo.
Depois disso, mais uma estática toma conta. O presidente Bill Clinton, que era o presidente da época que os vídeos se passam, aparece e começa a discursar sobre o vírus Smiley. Isso me pegou de surpresa. Obviamente um deepfake, mas genial. Basicamente ele fala tudo que a gente já viu nesses vídeos, que tem um novo fungo, que ele está sendo estudado, e ele pede para as pessoas ficarem em casa. Depois disso, uma sirene muito familiar começa a tocar, e um aviso de que as pessoas estão passando por um perigo civil de uma doença altamente contagiosa aparece. A tela começa a ficar preenchida pela frase "fique dentro", e depois disso, volta para essa tela. Aquela voz estranha e robótica lá do primeiro vídeo volta e começa a falar algumas coisas. A voz tá bem ruim, então eu já peço desculpa por qualquer erro de tradução. A voz diz que essa mensagem está sendo enviada de uma instituição de contenção lá de San Diego. Ela conta que a estimativa diz que 8.000 pessoas foram infectadas somente por estarem nas ruas. Provavelmente foram os Spore Puffers. A voz também diz que abrigos e que qualquer outro local que não seja tua casa são perigosos demais. O certo é ficar em casa e trancar as portas e janelas. E a gravação é cortada. Uma mensagem invertida aparece na tela. Desinvertendo a imagem, dá pra ver escrito: eles são mais fortes do que você pensa. Depois disso a voz volta e eu quase não entendi o que ela disse. Só que o que eu entendi é que as pessoas precisam guardar suprimentos e que o presidente mandou a Guarda Nacional para San Diego. Ouvimos a sirene e uma data. 27 de novembro de 1995. E uma imagem do que parece ser uma janela aparece. E a gente consegue ouvir o som da guerra contra os infectados. Bizarro que dá pra ouvir o grito das vítimas, as risadas dos infectados e os tiros dos soldados. O segundo áudio desse conflito é bem mais intenso, e o que parece ser alguém muito bizarro aparece na janela. Peraí. Que tosse é isso? Antes não tinha esse tosse não, misericórdia. Deixa eu desenhar. É isso que eu tô vendo. Cara, imagina o desespero de quem não conseguiu se salvar das ruas. Depois desse áudio, a gente não consegue nem se recompor, porque o vídeo vem e nos mostra isso. A cara do outro vídeo. Abaixo desse rosto aparece escrito: "Isso não é lindo?" Ou Bloodshed, que provavelmente é o nome dele. Seus gritos me enchem de tanta alegria. Agora nós podemos ficar juntos em um lugar mais feliz. Tenso. O vídeo volta pro jornal que já diz direto que, como temido pelos cientistas, 2 novas variantes surgiram. Então eles nos mostram a variante A, chamada de original, e como ela funciona no infectado. Provavelmente essa é a primeira que a gente viu lá no primeiro vídeo. O vídeo até fala que essa é a mais comum nos casos de infecção. Depois disso a gente vai pra variante B, que se chama benigno. Ela é bem estranha, porque não causa nada no usuário. O vídeo diz que ela afeta minimamente a vítima, e inclusive os infectados não ficam doidos, eles continuam normais mentalmente, assim como fisicamente, mas que eles ainda podem transmitir o vírus, o que torna ela bem perigosa, porque imagina, tu nem sabe que a pessoa tá infectada e ela pode estar te passando vírus. O vídeo diz que essa paciente das fotos foi vista espirrando e tossindo esporos. O nome dela é Sarah Campbell. Segundo o vídeo, ela foi a primeira a ser diagnosticada com essa variante depois de ter sido exposta ao fungo, que provavelmente é o do Gomes. Ela foi uma das que cuidou do corpo dele no necrotério que entrou em quarentena. O vídeo diz que ela tá em quarentena e sob observação de outros cientistas. Então o vídeo nos mostra a variante C e as fotos do infectado com ela. O texto que explica fica com a escrita text here, que seria escreva aqui, como se a pessoa que fez o vídeo esqueceu de escrever o que precisava e só pôs a linha de texto ali. Eu não sei se isso foi intencional ou se foi um erro de edição. E de repente o vídeo volta para a tela da variante C e a gente descobre que a variante C é a pior de todas.
Depois dessa desgraça que a gente viu, os créditos da série começam a aparecer, dando a entender que esse é o último episódio. E olhando lá o canal, realmente, eu acho que esse é o último episódio. Essa série é bastante confusa e a interpretação que eu tive dela assistindo como um todo é que a sociedade realmente não tá preparada para um vírus dessa magnitude. E a gente conseguiu ver isso nos últimos anos. A nossa sorte é que o que veio pra gente não era uma arma biológica, como desse universo das Smile Tapes, que é quase uma arma biológica isso aqui. Tem algumas coisas que eu não entendi e que provavelmente vou ficar um bom tempo sem entender, como por exemplo aqueles sinais de rádio. Eu não entendi o que eles são ainda. E como a comunidade das Smile Tapes ainda é muito pequena, vai demorar pra alguém se interessar a resolver isso aqui. E eu não sei resolver enigma, eu sou bem ruim com isso na verdade. Eu só tô aqui analisando elas com vocês pra dar a minha interpretação. Algum inscrito, ele comentou que isso talvez fosse uma jogada de marketing, ou que poderia ser uma jogada de marketing pra um filme. E fazer o filme com essa história seria genial. Eu espero de verdade que esse não seja o vídeo final e que o Patorico coloque mais algum vídeo sobre as Smile Tapes pra destrinchar mais um pouco sobre esse universo que ele criou. Porque sem dúvidas esse universo é muito da hora e foi bem pouco explorado ainda. Se tu tem alguma ideia de mistério ou de série de animação pra me analisar, tu pode deixar aí nos comentários que eu vou dar uma olhada. E dá uma olhada aí nos links no comentário fixado e na descrição que tu vai gostar do que tu vai achar. O meu nome é Ip e tchau. Milhares de produtos para cabelos, pele e maquiagem com frete grátis e entrega super rápida. Tem no Magalu. Baixa o app. The Smile Tapes é uma série sobre uma doença que deixa o povo com um sorriso colgate e com vontade de matar. Essa série não é muito difícil de entender se tu olhar os outros 2 episódios. Então eu vou deixar o link aqui embaixo caso tu não tenha assistido. Mas se tu já assistiu, vambora! The Smile Tapes 3 se inicia com o mesmo jornal que investigou tudo que a gente viu na parte 1 e na 2. O jornal começa sua matéria dizendo que em 31 de março de 1996 haviam 9.076 mortos pelo fungo e 4.035 hospitalizados. É um número bem expressivo. Bom, no jornal que aparece no volume 1, eles não sabiam a origem nem a composição do vírus. No jornal que aparece no volume 2, eles sabem a composição, já sabem que é um fungo, só que eles ainda não sabem a sua origem. Nesse aqui eles descobrem a origem. Eles acharam um micróbio que estava em Yucatán. Esse micróbio estava preservado num inseto que foi encontrado dentro de um ambar. Por meio de estudos, eles descobriram que o inseto viveu entre 60 a 65 milhões de anos atrás. E tu sabe o que mais aconteceu há 65 milhões de anos atrás? A extinção dos dinossauros. Tá, agora a gente tem que dar uma pausa nesse vídeo e ir para outro. The Smile Tapes Far History. Esse vídeo foi gravado para a escola da cidade de Chidinilo, a mesma cidade atacada pelo vírus Smile, lá no segundo vídeo. Esse vídeo trata de várias teorias sobre a criação do universo e da vida dele, e a gente tem que focar só em uma teoria. Só a título de curiosidade, essa teoria que eu vou citar aqui existe na vida real. A teoria é que o planeta Terra é incapaz de gerar vida nele mesmo, e que toda a vida que existe nele hoje, incluindo a dos humanos, vieram de micro-organismos no espaço, que chegaram na Terra através de meteoros. E agora eu te pergunto, o que matou os dinossauros? Um meteoro. E provavelmente eu e tu estamos pensando a mesma coisa agora. E sim, o vírus Smile veio nesse meteoro. O vírus Smile anda na Terra primeiro que os próprios humanos. Tanto que os próprios cientistas desse universo creem que o fungo veio do inseto que eles acharam no ambar que eu citei. E ele só evoluiu para a forma de fungo milhares de anos depois. E só foi evoluir como fungo suficiente para atacar os humanos mais milhares de anos depois. O cara foi longe na teoria. Depois desse vídeo mostrando os dinossauros, a gente recebe a informação sobre o nome do vírus. Sim, o vírus não tinha nome. Smile era tipo um nome popular. O nome científico dele é Abaliumundo rhizus. Abaliumundo. Seria isso uma referência aos BR? Talvez. Depois dessa informação, a gente vai ver a gravação e o diário de um dos sobreviventes da cidade de Chidinilo, que tá virada num caos. Mas antes, a gente tem que pausar esse vídeo de novo e ir pra outro, The Smile Tapes Volume 2. É bem rapidinho. No final daquele vídeo, fica mais do que explícito que a cidade de Chidinilo virou um caos completo. Essa cidade é o epicentro dos infectados. É tipo uma Raycon City, sabe? Só que naquele vídeo, a gente viu meio que por cima o caos. Agora a gente vai ver na versão de um sobrevivente. A gente vai acompanhar Oliver
Oliver McCormack. A gravação é de 3 de abril de 1996. A fita dele já começa dizendo que ele tá ficando sem comida e ele não sabe se vai sobreviver muito ainda. Isso porque, segundo ele, a cada dia as coisas estão piorando. O número de infectados aumenta e a comida da cidade vai cada vez mais rápido. Segundo ele, tem uma fumaça sufocando ele. Que fumaça? Calma que logo tu entende. Ele conta que ele fechou toda e qualquer circulação de ar do apartamento dele, porque o vírus vem por esporos soltados pelos infectados, ou seja, pelo ar. E na rua tá cheio de infectados, e ele não quer arriscar. Aí tu vai perguntar aí nos comentários: ah, mas por que ele não usa uma máscara? A gente tá falando de esporos. Uma máscara dessas não segura eles. Nem essa. Pra evitar esporos, uma pessoa teria que usar essa máscara. E eu nem sei onde uma dessas vende. Segundo ele, das ruas, a única coisa que ele consegue ouvir é o som das chamas, que vem de quarteirões não muito distantes do dele. Isso explica a fumaça sufocando ele. As risadas dos infectados e os gritos das pessoas que infelizmente não conseguiram se salvar das ruas. E agora a gente vai ver uma gravação dele na casa dele. E o que dá pra ouvir de lá. Depois disso, ele nos diz que tá ficando com fome e que ele terminou o último suprimento de alimento dele há 10 horas. Ou seja, ele tá 10 horas sem comer e que ele não tem outra escolha. E sim, ele vai na rua pegar comida. E não só vai, como grava tudo pra gente. F nos comentários, gente. F. Bom, só dando uma explicada pra quem não entendeu o final. Ele entrou no apartamento dele, mas o infectado conseguiu arrombar a porta. E ele sem saída explodiu tudo e ele junto. E o que eu censurei era a cabeça do infectado, que saiu voando. Depois de acompanhar o fim complicado do Oliver, a gente se aprofunda em outra personagem dessa história. Mas antes... Então sem F. Se é infectado, sem F. Os infectados não merecem F, mesmo sendo uma pessoa. Mas é um infectado. Antes disso, a gente tem que pausar esse vídeo aqui e ir pra outro. The Smile Tapes Volume 2. Lá a gente é apresentado as variantes do fungo. Mas a que nos interessa aqui é a variante B. Ela é uma das mais perigosas. Simplesmente porque ela é assintomática. Não tem sintoma. A pessoa não ri, não ataca, não faz nada. Mas ela transmite. Depois de um tempo infectado com essa variante, eventualmente a pessoa morre. Demora, mas ela acaba ficando exatamente como os outros infectados. Mas até ela ficar como os outros infectados, ela infecta muita gente sem saber que tá infectando, porque ela tá assintomática. E o único sintoma que aparece durante esse tempo dela tá assintomática é a tosse. E é aí que mora o perigo, porque pela tosse tu solta os esporos. E uma inalada de esporos é o suficiente pra te infectar. Mas enfim, essa mulher das fotos é a primeira pessoa a ter a variante B. O nome dela é Sarah Campbell e ela foi colocada em quarentena. Agora a gente vai ver uma conversa dela com um doutor durante essa quarentena dela. E eu vou resumir bastante essa conversa, porque ela é muito longa. Vamos lá. Todo mundo que foi infectado pela variante B morreu, com uma morte bem violenta e agoniante. Só que a Sarah não. Segundo a conversa dela, ela chegou a começar a sorrir, mas logo ela parou. O doutor que tá falando com ela diz que os cientistas que estão fazendo os testes nela querem saber se a variante que ela tá é uma mais fraca e por isso ela ainda tá viva, ou se ela tem um sistema imunológico muito forte. E se for esse o caso, eles vão fazer uma cura a partir dela. Momento The Last of Us aqui. A Sarah Campbell é a chave pra salvar o mundo. Com eles fazendo uma vacina dela, todo mundo vai ficar imune ao vírus. Que legal, né? Tipo, essa ARG até agora só teve
Nossa, ia ser bem legal ter um final feliz. Só que, gente, é a primeira vez que eu vou quebrar a imersão em todos os 13 episódios de The Smile Tapes desse canal. Isso aqui é uma ARG. Não tem final feliz. The research laboratory was infiltrated by the Smiler. Despite the high security of the facility, it was not able to escape. Rapidinho. Então, gente, agora eu vou estar mostrando. Então, fala aqui, né? An enormous wave of Smilers. Everyone, the personnel and subjects were killed in the bloody raid. All but one. O vírus Smile é inteligente. Ele não é só um parasita. Ele consegue pensar por si. Uma horda de Smiles foram até o local onde a vacina ia ser feita e mataram todo mundo. Todos os médicos, todos os cientistas e a Sarah. Depois disso, um rosto bizarro aparece na tela, seguido da frase "não há cura". Eu não vou poder mostrar o rosto porque ele é bem claro. Foi mal. Agora o vídeo mostra o caos da cidade de Shidinilo de uma forma bem geral. E o incêndio que o Oliver fez no apartamento dele. E é bem tenso. Nessa parte a gente descobre que o Oliver não morreu. E ele levanta e vai pra rua. E grava pra gente. O Oliver não morreu. Quem vende com o Infinity Tap só vê Ele morreu. Oliver não conseguiu. vantagem. É baixar o app, fazer o cadastro. Pra ti que não entendeu nada, isso eram mísseis. Lembra que eu falei que a cidade de Shidinilo era o epicentro do vírus? Então, eles apagaram a cidade do mapa. E essa foi a melhor saída para esse vírus não se tornar algo mundial. Só lembrando que essa é a interpretação que eu tive. Mas ainda não acabou. Agora a gente vai conhecer Lucas Shutterfield. Ele é um sobrevivente do surto e da explosão da cidade. Provavelmente ele tinha um abrigo anti-bombas, né? Aqui a gente ouve tipo um podcast dele, em que ele conta como era estar lá dentro na época do caos. Ele diz que uma das coisas mais difíceis lá dentro era conseguir comida, porque os mercados não tinham quase nada e o pouco que tinha, geral brigava pra pegar. Ele diz que os infectados sequer pareciam mais com humanos quando ele tava lá. Eles não tinham mais essa aparência que pelo menos lembrava algo humano. Eram realmente monstros. Ele conta que os Smiles tinham uma força pra poder levantar um carro com os próprios braços e eram imunes a tiros, porém não eram imunes a fogo. E eles só descobriram isso muito tempo depois. Ele até fala na gravação que ele e os outros sobreviventes ficaram de cara, tipo, como é que a gente não tentou tacar fogo neles antes? Ele também fala que depois que tudo acabou, ele se mudou pra São Francisco, casou e teve um filho. Mas ele fala que isso foi tão traumatizante que parece que o surto acabou ontem e não há 20 anos atrás. Sim, The Smile Tapes 3 dá a entender que apagar a cidade de Shidinilo do mapa foi a solução. Acabou com o vírus ali. Mas eu tenho mais coisa pra citar. Lembra do homicídio Gomes que aconteceu no Ano Novo? É claro que tu lembra, tu já viu a parte 1 e a parte 2, né? Né? Bom, o This-Man aparece lá, só que de forma meio largada. Só que tem um motivo. Essa série mostrou muito bem no primeiro jornal como o vírus funciona no corpo, o que ele afeta e como ele afeta. Mas e como é que fica a cabeça da pessoa? É pra isso que o diário do Gomes serve. E eu vou explicar ele. No diário dele, ele explica que um dia ele tava indo no mercado e alguém tacou farinha nele. Ai, cara, é a última recapitulação que eu vou fazer aqui. Lá em The Smile Tapes Volume 2, a gente descobre que existiam pessoas que estavam infectando as outras de propósito. Então, o Gomes foi vítima de um deles. Ele conta que ele passou a sonhar com uma pessoa alguns dias depois de levar esses esporos na cara. A pessoa era essa. O This-Man. Nos sonhos ele tava fazendo coisas aleatórias, como voar, por exemplo. E de repente o This-Man aparecia, olhando pra ele. Depois de alguns sonhos, essa cara séria que o This-Man aparecia se tornou um sorriso simpático. Tá, não tão simpático, mas pelo menos não é isso aqui. Em paralelo com esses sonhos, ele conta pra gente que o rosto dele doía muito. E ele sentia muitas câimbras no rosto. Ele até cita que algumas vezes ele tinha a impressão que tinha alguém puxando o canto da boca dele pra cima. Tipo tentando formar um sorriso forçado. Ele até chega aí no médico, só que inicialmente os médicos só dizem pra
pra ele que é estresse, nada mais. Mas depois de alguns dias, os médicos notaram que podia ser algo grave. Isso porque o Gomes começou a relatar fortes dores de cabeça, câimbras no rosto e ele tinha uma expressão facial bizarra. Mas os médicos acabaram não fazendo nada, porque quando eles iam começar o tratamento, todo o sofrimento e cansaço que o Gomes estava sentindo, do dia pra noite virou uma alegria enorme e uma disposição incrível. Ele comenta que ele estava cheio de energia, nunca teve tão disposto. Só que ele também cita outra coisa. Ele diz que quem mudou ele foi o This Man. Nos sonhos do Gomes, o This Man era sério e se tornou feliz. E ele fez isso com o Gomes também. Depois de alguns dias, o Gomes cita que o This Man deu uma missão pra ele. A recompensa dessa missão seria uma nova vida em um lugar melhor. O This Man bota na cabeça do Gomes que o mundo é um lugar podre. O que não é mentira, mas bota essa ideia de forma errada. Vocês vão entender onde essa ideia chega. O This Man diz pro Gomes que só ele pode consertar esse mundo. Na véspera do ano novo de 94 para 95, o Gomes bota no diário dele que todos que ele vê precisam se tornar felizes. Ele também diz que espera fazer você feliz. Bom, ele faz o vídeo no ano novo. Nessa parte do vídeo, a gente vai ouvir a contagem do ano novo. E quando a contagem acaba, o Gomes começa o plano dele, no meio da multidão. Depois disso, um documento policial aparece, e nele a gente fica sabendo que tudo que o Gomes fez, ele fez com uma faca, e que ele tinha uma expressão facial grotesca. A polícia achava que ele estava sob efeitos de alguma droga, e eles tentaram segurar ele e mobilizar o Gomes. E nisso ele acabou acertando um policial, e sem ter o que fazer, a polícia acabou com ele. No total foram 17 vítimas, incluindo o Gomes. O primeiro nome dele é Sean. Também tiveram 10 feridos nessa brincadeira. Depois disso, uma foto do Gomes aparece, seguido da frase: "Eu estou bonito" e "Eu estou em um lugar feliz agora". O Gomes está no inferno. Matou um monte de gente. Pra quem não entendeu, o Diário do Gomes explica por que os Smiles são inteligentes e por que são violentos. Eles têm um mentor. A personificação do vírus na cabeça do infectado é o This Man. Ele orienta os outros o que fazer. Ele mandou todos os infectados irem no hospital e acabar com todo mundo lá dentro, porque ele sabia que seria o fim dele se a vacina ficasse pronta. E Smile Tapes é bem mais profundo do que eu pensava. O Patorico é genial. E essa é a temporada 1. Pelo que tudo indica, a gente vai ter uma 2. E sinceramente eu espero que não. A série acabou bem assim, 3 episódios. É melhor ser curta e boa do que longa e chata. Só mais uma coisa, eu preciso agradecer ao meu mano da Ishikawa. Ele me ajudou bastante com as traduções. Tamo junto, Dash, tu é o cara. Mas enfim, eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado aos membros e tu que tá assistindo até aqui. O meu nome é Ip e tchau. Não tem. Vamos rapidinho contar um novo vídeo. Antes desse vídeo começar, eu só queria anunciar que eu abri um Instagram pro canal. Dessa vez é pro canal. Eu tô bem ativo lá, tanto nos stories quanto conversando com vocês nas DMs. E lá eu também apareço. Olha eu com o Papai Noel aí. É só pesquisar por eu, Ip, ou clicar no link da descrição aí que tu já vai achar meu perfil. Enfim, bom vídeo. Há mais ou menos 2 meses eu decidi mudar o conteúdo desse canal completamente. Pra quem acompanha esse canal há algum tempo, sabe que os vídeos eram totalmente focados em jogos low poly, os famosos games estilo PS1. E fazer esse tipo de conteúdo é muito da hora, porém tava me dando um burnout. Ficar catando joguinho, jogar ele de forma rushadona pra poder fazer vídeo é um negócio que tira uns bons fios de cabelo. E no dia que eu postei esse vídeo sobre Gilbert Garfield, eu decidi focar o canal um pouco em Analog Horrors e ARGs. E essa foi a melhor decisão que eu podia ter tomado, sério. Desde que eu entrei nesse meio, eu vi muito conteúdo diferente. E eu tô sempre pesquisando por Analog Horror no YouTube pra ver o que eu acho. E eu posso cravar com todas as letras que eu já vi de tudo. E com isso, eu me autodou prioridade pra dizer se um Analog Horror é bizarro ou não. E meus amigos, o Analog Horror que eu quero mostrar pra vocês hoje é um dos mais bizarros que eu já vi esteticamente falando. Esquece os monstros ou rostos bizarros. Só imagina comigo, tem alguém te observando debaixo de uma escada e essa pessoa não pisca e não vira o rosto. Ela fica te olhando sem parar. Meus amigos, eu quero apresentar pra vocês a CSC Corp e as terríveis fitas que eles carregam. Dark
Dark Mind é um canal bem pequeno no YouTube. Esse canal é no mesmo estilo daquele lá do Happy Child, sabe? Lança um monte de vídeos bizarros com várias estéticas de web horror e tals. Só que esse canal eleva formas de ilustrar o que ele quer mostrar. Esquece os bonecos desenhados e tals. Esse canal faz a parada ficar bem realista e isso é assustador. Eu já quero deixar um aviso aqui, inclusive. Se tu for atrás desse canal, muito adolescente e pré-adulto vê os meus vídeos, mas eu sei que tem muita criança no meio. Se vocês forem atrás desse canal, vai com calma. A parada é bem bizarra mesmo. Mas enfim, no meio dessa bagunça de vídeos desse canal, a coisa começou a tomar forma pra mim a partir desse vídeo aqui. CSC Corp. Tá bem óbvio que CSC é sigla pra alguma coisa e que Corp é de Corporation, corporação no caso. Olhando esse vídeo, a gente tem uma pequena ideia do que tá acontecendo. Vamos analisar tudo que a gente tem até aqui. CSC Corp, empresa de produtos raros. Tá, olhando o resto do vídeo, a gente vê um dos produtos raros dessa empresa. Olhando o resto do vídeo, a gente vê um dos produtos raros dessa empresa. Aparentemente, essa empresa vende coisas vivas, criaturas. Sim, se tu tá pensando nisso, é isso mesmo. Finalmente alguém fez um analog horror baseado em SCPs. CSC, SCPs, eu tô gostando do que eu tô achando aqui. Esse vídeo seria basicamente a apresentação do que essa empresa vende. Mas agora imagina se alguma das criaturas dela fugisse. Bom, dá pra se deduzir que isso aconteceu graças ao vídeo A Garota Olhando. Esse vídeo é bizarro. Eu consigo dizer um dos motivos da história de Mandela Catalog ser tão boa e cativante: estar sendo vigiado. Essa sensação que tem alguém te olhando, te cuidando e querendo teu mal, mano, isso é assustador demais. E esse vídeo, A Garota Olhando, eleva isso ao extremo. O vídeo começa com um desenho de uma moça aparecendo na tela, bem no estilo retrato falado de polícia, sabe? Depois disso, o vídeo pergunta se tu já se encontrou com essa mulher. No caso, a polícia tem recebido muitos relatos de algumas pessoas. Elas falam de uma moça que aparece no apartamento dos outros e fica encarando eles por baixo das escadas. Na parte final desse vídeo, a gente tem acesso a outro retrato falado da mesma moça. O vídeo diz que se tu vê essa moça nas escadarias do teu apartamento, tu não deve pensar duas vezes em dar um tiro nela. E então o vídeo nos mostra ela. O vídeo de hoje. Eita, peraí. Antes desse vídeo começar, eu só queria anunciar que eu abri um Instagram pro canal. Dessa vez é pro canal. Eu tô bem ativo lá. Só que pelo... Bros, you gotta check out this game I've been playing. At the very beginning, you're just a teeny tiny cell. a pessoa que ele tá querendo retratar. Só que pelo fato da moça ser literalmente igual a do retrato dela, as coisas ficam bem mais bizarras. Tá bem óbvio que essa moça não é humana. Quer dizer, olha o tamanho dela comparado à escada, ela é gigante. Esse vídeo acaba assim. O que faz tu ficar desconfortável vendo esse vídeo é tu saber que tem alguém se escondendo na tua casa e que fica te vigiando. A gente recebe essa informação na teoria, só que ver na prática é simplesmente tenebroso. Rapidinho, gente, vou pegar um... Voltei. Tenebroso. Mas enfim, The Broken Man Game. Esse outro vídeo é um pouco bizarro demais. E ele é bem pesado. Eu vou mostrar ele pra vocês e narrar igual eu sempre faço, mas eu vou ser obrigado a censurar. A CSC Corp é uma empresa que vende coisas, certo? Então imagina um quebra-cabeça, aquele joguinho normal. Mas e se tivesse uma versão dele feita com partes humanas? Literalmente. Bom, eu lhes apresento o jogo do Homem Quebrado. Tá pegando um pouquinho pesado, filho. Antes eu tinha falado, tá pegando um pouquinho pesado. Vou continuar. Antes da gente ver o vídeo, vamos para a descrição dele para vocês terem uma ideia do nível da coisa. CSC Corp apresenta o jogo Broken Man. Engane seus amigos fazendo-os ver um homem morto na frente deles. É!
Meu Deus. O vídeo começa com a CSC Corp apresentando seu produto, o jogo do Homem Quebrado. Eu tô censurando essa parte porque aparece na tela uma jaca humana e uma pata humana dentro de uma caixa. A CSC Corp não tá pra brincadeira. Uma voz de uma moça fala exatamente assim. See real life corpse in front of you. E o mais bizarro é que tem uma musiquinha tocando de fundo, como se fosse um comercial mesmo, e tá tudo certo, tá ligado? De repente o vídeo corta e a voz Imagina a música assim. nos diz que vai nos ensinar como brincar com isso. Primeiro passo, pega a jaca do cara e a mão dele e coloca em cima de uma mesa. Segundo passo, tu precisa pegar a lente de olhos de madeira que vem com o teu kit junto do jogo. Isso aqui me parece ser bem importante, mas enfim. Tu vai precisar pegar essa coisa e colocar no teu olho. Feito isso, tu precisa olhar e apontar pro cadáver que veio no teu kit. E então... Beleza. Terceiro passo. Ainda com o negócio no olho, olha pra qualquer lugar que não seja a caixa que o corpo tá. Pode ser uma janela ou uma porta, mas essa coisa que tu tá olhando tem que estar pelo menos 3 metros de distância de ti. Fazendo isso, tu enfim vai ver o homem parado vestindo o seu casaco empoeirado com o seu rosto enrugado e sem vida. Essa descrição aí é o vídeo mesmo que dá, eu não tô fazendo poesia não. Nessa parte o vídeo dá um aviso. Se tu remover aquela lente dos olhos e o homem continua... Mais batata. Não, estou em um vídeo. Ah, eu quero mais batata, por favor. Quer mais alguma coisa disso aqui? Carne, Não, alguma coisa? Só batata é? Só é seu. continuar parado lá. É assim que The Broken Man Game termina. Cara, na moral, assiste o vídeo original, porque isso aqui é muito tenso. Esse vídeo e o vídeo da moça encarando nos mostra bem com o que a CSC trabalha. Se fosse pra chutar, eu diria que é experimentos em humanos. Quer dizer, esse cara antes de ser rebaixado a um quebra-cabeça humano já foi alguém. Mesma coisa pra moça que encara e aquele cubo com olho bizarro que a gente viu lá no primeiro vídeo. É uma vibe bem SCP, só que mais bizarro na minha opinião. O próximo vídeo que eu quero mostrar pra vocês se trata de uma investigação policial. Muito obrigada. Tô no vídeo. Eita, desculpa. A Mãe. Ah, deixa. investigação é sobre um dos experimentos da CSC que fugiu. Detetive Jeff Albertson Tapes, 1998. Pô, na moral, essa CSC precisa melhorar a segurança deles, meu. Bah, tudo foge disso daí, cara. A fita se inicia nos dizendo que durante a investigação da casa de uma das Daqui a pouco o próprio funcionário vai fugir. vítimas, o detetive Jeff Albertson encontrou algumas fitas gravadas pelo dono da casa. Esse dono da casa tem um nome censurado e pra nós fica como Redacted. No caso, elas são gravações que a vítima fez do quarto dela antes da anomalia conseguir entrar na casa. O detetive conta nessa parte que ele conseguiu achar um sketchbook que pertencia à vítima. Sketchbook é um caderno de retratos falados, basicamente. Nesse caderno tinha alguns desenhos e o vídeo nos mostra eles. Os desenhos são nitidamente a evolução de alguém normal para uma criatura bizarra. Ou seja, isso aqui era um experimento da CSC. A gente vê um policial indo até a estação de polícia, pegando a tal fita e botando ela para rodar. Na gravação, a gente vê alguém voltando para casa de carro. Chegando em casa, a pessoa nota que algo de errado não tá certo e começa a gravar. Ela grava um pouco o corredor da própria casa, até que de repente um grito que parece muito ser de uma criatura toca. Depois disso, a gente finalmente vê a tal gravação do quarto da vítima. Tem algo observando pela janela, e essa coisa bizarra é a exata pessoa que a gente viu se transformar no caderno que a vítima tinha, lembra? A criatura conseguiu entrar na casa. E com essa bela imagem que parece o Plâncton com cabeça, com essa imagem o vídeo acaba. Tá bem óbvio que a vítima que o vídeo mostra não é bem vítima. Essa pessoa que foi atacada por essa criatura foi seguida até em casa por ela. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque uma vítima teria um livro mostrando a evolução de uma pessoa para uma criatura. E depois essa exata
Isso é verdade. A criatura ataca ela, porque a pessoa da fita é um dos cientistas da CSC. Ele literalmente tinha a evolução daquela pessoa documentada num caderno. Isso é um teste que deu errado e que se vingou. Esse canal tem poucos vídeos da CSC que se ligam, mas esses são os que eu consegui ver uma ligação mais aparente. Eu tô gostando muito desse Analog Horror, porque ele é bem desconfortável visualmente e porque mistura SCPs com horror analógico, coisa que sinceramente eu nunca vi, mas eu adorei. Coloca a tua teoria aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. Então, gente, meu primo tá aqui. Ele mostrou a... Ira. Acho que não tá com som, ele retirou. Só pra não mostrar no vídeo. Vou ter que fazer um vídeo sobre isso. Sobre... Vai, Catirap, vai baixo. Os alunos não vão escutar. Vamos para o pop. Acabei de encontrar um vídeo perfeito. X-Men Cartoons. Esse é o nome por trás do compilado 10 Two-Sentence Horror Story, ou 10 histórias de terror de 2 frases. Pelo que eu entendi, isso aqui era meio que uma jam, digamos assim, que compilava várias animações de horror com uma história simples, mas com uma premissa boa. I Heard It Too é a 10ª animação desse compilado. Por algum motivo, esse compilado não se encontra mais no canal do criador, e eu realmente não consigo entender o porquê. A gente consegue encontrar outros projetos, mas essa animação em específico não. Mas graças aos deuses, que no caso é o dono do canal Eden e o dono do canal Let's Read, que já apareceu aqui no canal, a gente ainda consegue ver esse projeto. O canal Eden postou apenas o corte da animação I Heard It Too, e o canal Let's Read postou a compilação inteira. I Heard It Too é uma animação que na época que saiu se tornou um viral no YouTube. E nesse vídeo a gente vai entender o impacto dessa animação, a sua história e o porquê de tanta fama em... Opa, peraí. Ele... Ai, meu Deus. Peraí. Aqui, ó. Eu assisti um pouquinho. Eita. Desculpa. Carinho. Tô dando carinho, viu? Tema de I Heard It Too. Pra entender o porquê essa animação do nada voltou a ficar em evidência é bem simples. Ela ganhou um remake, que, diga-se de passagem, é muito bem feito. Só que antes da gente falar disso, é óbvio que eu vou voltar na animação original. I Heard It Too foi lançado em 1º de fevereiro de 2016, e nela a gente acompanha a Sarah. A Sarah tá no 2016? seu quarto vendo o computador, e de repente toda sua calmaria é interrompida pela sua mãe chamando seu nome no primeiro andar da casa. Sarah! A girl heard her mom yell her name from downstairs. So she... A mãe sempre chama o filho para comer. Eu estou comendo exatamente agora. got up and started to head down. Olhando esse pequeno primeiro trecho, dá pra gente notar que a animação tem um estilo de animar único, e que em certos frames é meio feio. E sim, esse ruído na imagem vai seguir na tela a trama inteira. Quando a Sarah chega perto do corredor pra descer as escadas, a gente consegue ver algumas sombras estranhas se mexendo lá embaixo, e eram a sua mãe. Ou não. De repente, a Sarah é puxada pra dentro do quarto de novo, dessa vez pela sua mãe real, que olha pra ela e diz: I heard it too. Definitivamente não era a mãe da Sarah que tava lá embaixo. Essa criatura fica a animação inteira tentando enganar a Sarah, imitando a voz da mãe dela chamando o nome dela. Mas quando essa agora... Meu Deus do céu. Gosta, viu? criatura enfim nota que a Sarah realmente tá na casa, ela se desespera e solta sua voz real. A mãe da Sarah esconde a própria filha dentro do armário e pede pra que ela não faça barulho algum. A impressão que eu tenho é que a mãe dela sabe de alguma coisa sobre essa criatura. A mãe pega o telefone e empurra uma pequena estante em frente à porta, tudo pra tentar segurar a criatura de alguma forma. Ela faz esforços esses que eu já adianto que são falhos. Enquanto a mãe tenta ligar pra algum número que a gente presume que seja a polícia, a criatura mete um foguete na porta e arromba tudo.
Quando a criatura olha pra mãe da Sarah, ela fala o nome da Sarah com um tom de raiva, como se essa criatura e aquela mulher tivessem algum tipo de rixa ou sei lá. E bom, após isso, ela mata a moça. O mais bizarro é que logo após matar ela, a criatura volta a falar de forma mansa, chamando pela Sarah. Essas trocas de humor são tanto quanto suspeitas, mas vamos continuar. Não conseguindo encontrar a Sarah, a criatura se desespera e quebra o quarto inteiro. A única coisa que dava pra ouvir, além da própria criatura naquele desespero, era o telefone que a mãe tava segurando. A criatura pega ele, quebra e vai embora procurando pela Sarah. A Sarah viu a sua mãe ser morta na frente dela e não pôde fazer nada. Quando ela sai do armário, a gente vê como a criatura deixou a casa das duas. Um caos. Ao longe, ainda é possível ouvir a voz daquela criatura chamando pela Sarah, mas mesmo assim, ela sai com um mínimo de esperança que a sua mãe ainda tivesse algum tipo de salvação. Mas já era tarde demais. F no chat. Nesse momento da dor da perda, a Sarah acaba ferindo a mão e soltando um pequeno grito. Um grito baixo, mas que foi o suficiente para a criatura. Esse é o tipo de grito. Ah. Será que a criatura escutou? Vi ela. E meus amigos, é bem aqui que a gente tem uma virada de chave nessa animação. I Heard It Too nos apresenta uma ameaça totalmente implacável. Se essa coisa vê algo se mexendo, ela dilacera sua vítima. Mas ela faz toda a sua caçada chamando por um nome, Sarah. Dentro da animação, até agora, a criatura não viu a Sarah. Só que dessa vez, ela não teve escapatória. Mas ao invés de matar ela, como era o esperado, a criatura abraça ela, com o rosto de quem diz missão cumprida, talvez. A Sarah dá um tapa no osso da criatura que acaba soltando ela. A animação termina com a Sarah sendo puxada junto da criatura pra fora da casa. E bom, agora é hora das teorias. É bastante difícil de se fazer uma teoria em cima dessa animação, porque isso aqui é quase um experimento. Isso aqui é tipo uma ideia executada da forma mais crua possível. É tipo, eu tive uma ideia, eu não vou desenvolver, mas eu vou fazer exatamente o que eu pensei. I Heard It Too é literalmente isso. Por conta disso, essa animação acaba ficando um pouco vazia de lore. Ela é anêmica de história, sabe? O que é essa criatura? Não sei. O que é a Sarah? Eu não sei. E mesmo com essas coisas, eu consegui montar uma teoria. Quando a gente olha essa animação de primeira, óbvio que a gente vai associar que essa mãe é uma impostora. Ela tá se passando pela mãe real. E essa aqui que é a mãe real, certo? Eu acredito no contrário. Como toda essa animação é super abstrata, eu preciso que vocês abram bem a mente pra conseguirem ouvir e entender a minha teoria. Imaginem que esse ser aqui tem poderes. De alguma forma, essa moça aqui transformou a mãe da Sarah nessa criatura. Roubou a aparência, a vida e a filha dela pra si. Ipe, da onde caralhos tu tirou isso? Vem comigo. A suposta mãe da Sarah já sabia exatamente o que estava acontecendo. Colocou a filha dentro do closet e disse pra ela não fazer barulho. Ela já sabia que o monstro tinha uma audição incrível e que o mínimo ruído já podia entregar a localização de alguém. Coisa que se prova depois. Outra evidência pra minha teoria é que sempre que essa criatura vai se referir a essa pessoa que se diz mãe da Sarah, ela tá enfurecida nas suas falas. Mas quando ela se refere à própria Sarah, ela fala de forma mais calma. E bom, o ponto final que fez eu começar a acreditar nessa teoria é o final dessa animação. Apesar dela estar ali caçando especificamente a Sarah, essa criatura não mata ela. Pelo contrário, a criatura mostra algum tipo de afeto por ela, abraçando ela. E mesmo quando ela dá um tapa no rosto da criatura, a criatura se recusa a matar ela e foge com ela. Seja lá a forma que a mãe real da Sarah foi aprisionada nesse corpo, ela ainda se lembra de quem é ela, de quem é a sua filha e lembra quem roubou a sua identidade. Demorou, mas ela conseguiu dar o troco. Eu fiquei imaginando o porquê dessa personagem não falar mais nada além o nome da filha dela. Talvez ela esteja presa aí dentro com o bônus de não conseguir falar uma única palavra. Quer dizer, ela consegue falar o nome da coisa mais importante que ela tinha, a sua filha. Ela que por sua vez não entendia o que estava acontecendo. Do nada uma criatura chamando pelo teu nome mata a tua mãe na tua frente. E detalhe, essa criatura não te mata e tem a voz idêntica à tua mãe. No mínimo isso te bota pra pensar. Aquela impostora conseguiu roubar e imitar perfeitamente a aparência de uma mãe e aprisionou a sua vítima dentro do corpo de um monstro. Eu sei, é um tanto quanto forçada essa teoria minha, mas é a única coisa que eu consegui pôr nesse projeto de literais 2 minutos. Mas calma que ainda não acabou. Eu ainda quero mostrar pra vocês o remake e algumas outras coisas que eu achei no mínimo interessante. I Heard It Too Remake segue a mesma história, mudando praticamente nada. A coisa que mais enche os olhos desse remake
remake são as animações muito mais suaves que ele tem, deixando aquele tom meio travado da animação original pra trás. Pra mim, esse remake é muito melhor que o original, e eu acho que tu vai concordar comigo. Eu tenho essa opinião porque no original, como a animação era mais travada, a gente não conseguia ver como a criatura era descontrolada, implacável e totalmente ameaçadora, coisa que nesse remake a gente vê aos montes. Pra mim, a cena mais assustadora do remake é quando a criatura acaba de matar a suposta mãe da Sarah e começa a procurar pela Sarah. Isso porque a gente consegue ver como essa ameaça é descontroladamente assustadora e perversa. Sei lá, pra mim isso é bem assustador. Imagina uma criatura se mexendo desse jeito vindo atrás de ti, cê é louco. Esse remake definitivamente conseguiu reviver esse clássico do horror do YouTube. Lembram que eu citei que essa animação havia se tornado um viral quando ela foi lançada? Pois é, a premissa de I Heard It Too conseguiu inspirar os diretores Matt Sirius e Tim Knight a fazerem uma versão live action dessa história. E pasmem, eles ganharam um prêmio por isso. Eu não vou mostrar o curto inteiro aqui porque ele é de uma empresa e eu posso acabar tomando um copyright, mas eu já adianto que eu não gostei. É claro que para transformar 2 minutos e 30 em 7 minutos e 31, tu precisa encher muita linguiça, coisa que eu tô fazendo aqui. Mas se tu não fazer isso de uma forma maneira e coesa, a construção do teu filme, /vídeo, /curta, tende a ficar chata e arrastada, coisa que acontece aqui. Eu acho esse curta arrastado e sem graça. A parte mais legal da história de I Heard It Too é a criatura, e nesse curta a criatura virou uma moça bocuda. Eu acho ruim, mas eu recomendo que tu assista e tire as próprias conclusões. O link tá aí na descrição. É claro que se algo de terror dentro do YouTube se torna viral, a gente vai ter jogos inspirados nessa coisa. A figura dessa criatura é algo muito emblemático. Não é à toa que a gente encontra mapas do Roblox focados nessa criatura, mapas dentro do Hack Room. Eu amo Hack Room. Uma live action, como eu citei aqui pra vocês, e um recém-lançado remake. E por mais que eu não tenha gostado do live action que fizeram, eu acho que todos esses projetos fazem jus a esse clássico do horror de internet. Gente, deixem suas teorias aí nos comentários que eu quero muito ler. Água faz bem. Pra mim, a minha teoria faz total sentido pra mim. Sei lá, a criatura abraçar a Sarah é meio suspeito, mas se tu discorda de mim, me conta aí nos comentários. Esse vídeo é mais uma sugestão de vocês, e vocês flodaram os comentários pedindo pra mim falar dessa animação. E eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Continue mandando sugestões que eu sempre tô lendo. Eu gostei e adorei. Meu Deus. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Tchau. É sério, tchau. Não se esqueçam de mim. Outra coisa. Hoje, se der, vai ter 6 ou 7 ou 8 vídeos. Pode ser de dia, aliás, de dia já acabou. De tarde, outro de tarde, outro de tarde. Ou 2 ou mais de noite, tá? Tchau.